Então, é possível advogar em duas áreas diferentes do direito, como, por exemplo, direito de família e direito do trabalho? É super possível você atuar em todas as áreas do direito que você quiser, principalmente se você for advogado iniciante, jovem advogado. Porque para você saber o que funciona para você, se você gosta mesmo, se você não gosta de alguma área, você precisa o quê? Entrar em contato com ela, você precisa experimentar. Eu, por exemplo, quando comecei a atuar, eu sempre quis direito de família, mas aí eu tive a oportunidade de fazer uma sociedade com pessoas que atuavam em criminal. E eu sempre amei criminal também, sempre me dei bem, adoro criminal. Mas quando eu fui atuar, eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Realmente eu quero direito de família. Só soube disso, como por exemplo, odeio direito de trabalho. Só soube disso atuando realmente em direito de trabalho para ter certeza que eu não gostava. Então presta atenção naquilo que eu vou te falar, porque isso aqui é muito importante. Você fica assistindo aqui dentro da internet as pessoas falando para você. Você tem que escolher um nicho, dentro desse nicho você tem que escolher um subnicho, porque você tem que produzir um conteúdo voltado para um público específico. Mas presta atenção, porque isso a gente está falando sobre posicionamento, como você se posiciona lá no cérebro da pessoa. Veja bem, nós somos 1.300.000 advogados no Brasil, mais de 1.300.000. Então, significa dizer que hoje todo mundo na família tem alguém que ele diz que está se formando em advocacia, é verdade? Então vamos falar aqui sobre memória, sobre como que funciona o nosso cérebro, tá? Então veja bem, se eu conheço alguém e aí eu quero me posicionar na cabeça dessa pessoa e eu falo pra ela, eu sou advogada, ela vai abrir uma caixinha aqui dentro, né, da cabeça dela, imaginária, tá, gente? Ela vai abrir ali um compartimento, vai colocar ali o meu cartãozinho de advogada junto com 1 milhão de outros cartõezinhos de advogado. Então, ela não vai lembrar de mim, eu tô lá no meio daquele tanto. Aí, o que acontece? Isso eu tô falando sobre comportamento, porque ainda existe toda uma outra questão que eu também vou falar aqui sobre a questão de autoridade. E aí, o que acontece? Se eu falo pra ela, eu sou advogada de família, eu já não entro mais nesse compartimento, né? Nessa gavetinha. Eu entro em outra que ele puxar. Mas veja bem, a quantidade de advogado de família que já existe aqui. Por isso que a gente fala sobre a força do subnicho. Daí, então, quando eu falo que eu sou advogada de pensão alimentícia, eu já não tô mais nem nesse do advogada, nem nesse do advogada de família. Eu abro um outro compartimento e fico ali na gavetinha de advogada de pensão alimentícia. Você entendeu? Então, primeira coisa nesse sentido. A segunda questão é quando eu tô falando sobre embalde marketing. Então, como é que o nosso cérebro, ele aprende? Principalmente por repetição. Então, se eu falo hoje sobre pensão alimentícia, se eu falo amanhã sobre pensão alimentícia, se eu falo depois de amanhã sobre pensão alimentícia, se eu falo depois, eu só falo sobre pensão alimentícia, quem me acompanha vai lembrar de mim como? Justamente, advogada de pensão alimentícia. Então, daí eu falo sobre criação de autoridade, porque a autoridade é um gatilho mental. Eu já falei sobre isso diversas vezes. Se você tiver dúvida, você pode deixar aqui, que aí a gente conversa a respeito disso. É um gatilho mental, mas ele tem a ver com a percepção interna das pessoas. Então, ela que tem que te perceber como autoridade. E aí, dela ver você falando hoje, dela ver você falando amanhã, dela ver você falando depois e tal, você vai criando aí essa percepção de autoridade. Então, eu continuo falando sobre posicionamento, só que aqui também eu tô falando pra você sobre criação de autoridade, que é um gatilho mental, que aí, como eu te disse, é uma percepção interna da pessoa. Só pra você ter uma noção, se você chega no ambiente hospitalar e você encontra alguém vestido de jaleco, com estetoscópio aqui no pescoço, grande chance de você acreditar que aquela pessoa é um médico. Você não vai pedir para ela ali, por exemplo, o diploma dela, na verdade. Então, para você entender como a questão da autoridade realmente é uma percepção interna, tá? Então, eu tô falando sobre a questão de posicionamento, mas também criação de autoridade. O terceiro fator aqui é um fator muito importante, é o momento que a gente vive. Então, antigamente, a gente tinha poucas fontes de entretenimento. A televisão, a gente tinha rádio, revista, jornal, era isso, tá? Então, a gente tinha só essas fontes. Hoje, as pessoas têm o poder da vida delas nas mãos. Quer dizer o seguinte, você não fica mais aguardando toda uma grade de programação de uma televisão para você assistir uma novela que você queira, ou um filme que você queira. Você não fica aguardando mais aquelas interrupções que tinha de propaganda, enfim, não é verdade? Quando você assiste televisão, não é assim? Hoje, o que as pessoas fazem? Ela escuta a playlist que ela fez, né? Ela acompanha as pessoas que falam sobre aquilo que interessa para elas. Então, veja bem, uma pessoa que constrói conteúdo hoje sobre FGTS, por exemplo, e amanhã ela vai construir sobre pensão alimentícia, são coisas que não conectam. Elas estão vivendo coisas diferentes. Então, elas têm interesses diferentes. Então, por isso, é importante que você conheça o seu público-alvo para que você saiba que tipo de conteúdo que você vai fazer, construir, para quê?
para você chamar aquelas pessoas que têm interesse em ter aquela informação que você está dando. E aí a gente entra também aí na questão do cenário técnico. Hoje a legislação é muito dinâmica, principalmente no direito de família. Os entendimentos mudam com muita rapidez. E mesmo você sendo advogada de família, pode ser que você não consiga acompanhar essa questão da legislação, das mudanças de entendimento, se você atuar em todos os subnichos. Então, se você está num subnicho, você tem mais facilidade, maior facilidade de você conseguir perceber todas essas mudanças, saber as peculiaridades, né, de cada questão ali daquele subnicho. Fica mais fácil para você. E isso também tem uma questão, né, no nosso cérebro, que é o quê? A gente aprende por repetição. Então você lê hoje, você estuda amanhã, você atua num caso assim, depois de amanhã, e você entra em contato o tempo todo, aí isso vai para o seu sistema 1, que o nosso cérebro é dividido em sistema 1 e sistema 2. Sistema 1, ele é automático, ele é intuitivo, né? Ele não para o tempo todo, ele está o tempo todo dando inputs para o sistema 2. O sistema 2 já é analítico, ele já exige mais energia. Então, quando a gente entra muito em contato com o conteúdo, a gente já puxa aquilo automaticamente para o sistema 1. Por exemplo, se eu falo para você 2 mais 2 é... Veio 4 na sua cabeça imediatamente. Agora, se eu falo para você 12 vezes 172 é... Não é que você não saiba resolver, não é que o negócio seja difícil, é porque não vem tão automático na sua cabeça. Porque 2 mais 2 é igual a 4, você ouviu a sua vida inteira, não é verdade? Então, a mesma coisa acontece com conteúdos tão técnicos. Por isso que a gente fala sobre o poder do nicho, do subnicho, né? Por conta justamente de todas essas questões que eu trouxe aqui para você. Mas isso não te impede em atuar em todas as áreas do direito, que você tá livre para você fazer isso. E vou te dizer mais, eu sou advogada de família, todas as minhas redes tá lá, @advogada de família, não é verdade? E muita gente vem me procurar para tirar dúvidas sobre qualquer coisa, seguro de carro, sobre previdenciário, enfim. Por quê? Porque eu sou advogada que eles conhecem e que eles confiam. E aí, por isso que a gente fala sobre isso. Mas você pode atuar em todos os nichos do direito que você quiser. Mas prestar atenção em todos esses fatores que eu coloquei, como que funciona isso no marketing, como que funciona isso nessa questão de autoridade e também como que funciona isso para você, né? De se posicionar como autoridade, de conhecer aí a questão técnica, tá bom? E eu quero saber de você aqui, ó. Você atua hoje num nicho específico, num subnicho, ainda que é mais específico ainda, ou você tá aí, ó, full service, tá pegando tudo que vier você tá pegando, me conta. Se você gostou desse conteúdo aqui, não deixa, então, de acompanhar a rede Advogada de Família, tá bom? E compartilha aí com seus amigos também.